Podemos fazer uma pausa. Pá, é melhor fazermos isto depois, se quiserem parar a seguir. Então depois estamos a comer a aula toda. Então, tem uma pergunta de DNS. Isto normalmente vai. A distribuição deve ser mais ou menos esta. Deve ter uma pergunta de DNS, uma de SMTP. Depois tem mais de HTTP que são mais aulas, porque o HTTP entra tudo, desde o HTTP às Content Distribution Networks, né, os cabeçalhos, todos que o HTTP. Esta última aula tem um bocadinho a ver com o HTTP. Desta última aula costuma haver uma pergunta no fim, uma da parte dos CDNs, etc. Às vezes existe uma dessas e uma do BitTorrent. E as outras são da HTTP. Pronto, uma da SMTP, uma da DNS, uma desta última aula. Uma ou duas CDNs, ou uma de CDNs, explicação de blog proxies, etc. E outra da parte do BitTorrent e das DHTs. E depois, então, 3 de HTTP, as outras 3 que sobram. Aqui, por exemplo, tínhamos servidor DNS do domínio fctunl.pt, que tem que ter um servidor HTTP com este nome, um servidor SMTP, que tem que estar nesta máquina mail 1, para receber e-mails. Se eu tiver um servidor dali, vou conseguir receber e-mails com este formato, certo? E também queremos criar um subdomínio. Certo? E depois pergunta quais é que são os registros de recurso que temos que criar. Portanto, aqui temos logo quase tudo, não é? Então, se eu estou no domínio fctunl.pt e quero criar um subdomínio, começando por aí, quais é que são os registros de recurso que eu tenho que ter lá? Como é que se cria um subdomínio? Eu tenho o servidor DNS do FCT unl.pt, certo? E esta é a configuração deste agora. Estamos a fazer. Vamos fazer a configuração deste servidor DNS daqui. Como é que eu neste servidor DNS digo que existe aquele? Como é que é feito o processo de resolução? Se alguém quiser resolver isto, se alguém quiser resolver agora aqui um xpto.sar.fct.nl.pt e tiver pendurado num DNS da meu, por exemplo, ou da nós, como é que vai ser feito o processo de resolução? Ele vai começar por ir buscar o endereço de que servidor DNS? Do PT. Portanto, ele vai começar pelo PT, depois do PT, se for iterativo, vai dar o do NL, certo? O do NL vai dar o do FCT, o do FCT vai dar... Agora aqui, cheguei aqui, certo? O que é que tinha que acontecer agora a seguir? O que é que este servidor tinha que dar? Quem estava a fazer? Tinha que dar o endereço do servidor DNS do SAR, certo? Certo ou não? Para ele saber isso, o que é que ele tem que ter lá? Senão ele não sabe, não é? O que é que eu tenho que ter aqui para ele saber dar esse endereço do servidor DNS do SAR? Que registro de recurso é que tem que estar? É que tem que ter? Tem que ter um registro DNS, porque senão se alguém aparecer a perguntar como é que resolve o SAR, ele nem sequer sabe que existe um registro DNS para o SAR. Ou que isso é um domínio. Estão a perceber? Porque se não tiver aqui o NS, o que ele vai tentar resolver com o SAR é se existe uma máquina chamada SAR. Já, ali. E se o nome DNS acabou logo aqui. Nem sequer tem o XPTO. Então ele tem que ter um NS, não vou pôr aqui isto é sempre IN, não é? Certo? O TTL também nos interessa, tem que depois ter o TTL. O registro é NS, aliás, isto nem é assim. O registro é NS, aliás, normalmente nós temos ao contrário, né? Lá no livro, costuma estar o nome e depois é que está o IN e depois é que está o tipo de registro, não é? Portanto, tenho um registro NS para quê? Para SAR. Tenho um registro NS para SAR, FCT, unl.pt, certo? E depois tem que ter o valor, não é? Que é o nome. Isto é aliás, isto é o contrário. Normalmente a gente tem o nome, depois tem o tipo de registro, depois tem o QIN, depois tem o TTL e depois tem o valor. Qual é que é o valor?
o valor é outra vez isto. O valor é outra vez SAR, FCT, UNL.pt. Porquê? Porque isto não é uma máquina do meu domínio. Vai haver outro registro NS aqui, que é o do meu próprio domínio. Vai haver aqui também um FCT, UNL.pt. Servidor NS, e neste caso tem o TTL e o IN, e este caso pode se chamar XPTO, que é a máquina onde eu tenho o servidor DNS aqui. Mas ali não, tem o mesmo nome outra vez. O que é que falta agora? Ele com isto já sabe que existe um servidor para aquilo, mas no processo de resolução o que é que ele tem que dar a quem está a resolver? O IP. Portanto, ele tem que ter também um registro para SAR, FCT, UNL.pt, um registro A, ou IPv6, outra vez internet não sei o quê, o TTL e o valor do IP. Qualquer coisa. Portanto, tem que ter registro NS e o registro A correspondente do subdomínio, para criar o subdomínio. E agora, mail aqui, ok? @FCT, mail aqui, deste servidor. Porque se não fosse este servidor, eu agora tinha que dizer como é que se configurava o outro servidor. Se o mail fosse @SAR, FCT-UNL, estão a perceber? Eu tinha que mostrar, era aqui agora no subdomínio, no servidor do subdomínio, que registro é que eu tinha que ter. Não é. É do mesmo que ali está. Então, para além daqueles dois registros, o que é que eu tenho que ter mais? Tenho que ter um registro para quê? Se eu quero ter mail com esta máquina mail 1, como é que se chama o registro? Primeiro, o que é que eu ponho? Nome da máquina. Aliás, o nome do e-mail. Portanto, é fct unl.pt, certo? Qual é o tipo de registro agora? Do e-mail? MX. Internet, TTL. Valor. O nome da máquina. Onde está o servidor da MX? Mail 1. Isto aqui pode ter um outro valor aqui que é a prioridade sobre mais do que um. Lembra-se? Pode ter 1, 2, pode ter vários. Aqui era só um, portanto não era preciso pôr isto. Certo? O que é que falta agora? Para eu conseguir resolver e-mails, tem que ter o IP desta máquina. Certo? Portanto vai ter que ter também para mail 1 um registro A, ou um registro AAA, é melhor um registro A, senão depois tem que inventar um endereço IPv6, que é mais difícil. Internet, TTL e agora aqui o IP da máquina. O que é que falta? Um servidor com este nome. O que é que eu tenho que ter também? www, que é o nome da máquina. Registro lá. In. TTL. IP da máquina www. Ou poderia ter uma outra máquina qualquer com o seu registro A e ter um CNAME para o www. Se a máquina não se chamasse www, mas a pergunta não diz nada disso, só isso, tinha que pôr logo que a máquina se chamava www e pronto. Segunda pergunta. O servidor SMTP acabou de receber uma mensagem contendo, entre outros, os seguintes cabeçalhos. Content type multipart mixed com este boundary delimiter ABCGD. Depois, no meio do corpo da mensagem, aparece então isto. Outra vez. Aquilo que está ali. Eu consigo fazer um bocadinho mais. Consigo, pois não tenho espaço para escrever ali ao lado. Pode chegar à direita. Isso. Não. Aqui neste não dá assim. Então. Eu recebo content type multipart mixed com o boundary. Este boundary depois aparece esta parte do boundary ali. Esta parte aqui depois aparece no meio do corpo do texto. Assim. E depois aparece content type, text HTML e
Exato. E depois volta a aparecer outra vez isto. E depois, então, outro content type. Application Object Stream. Então, o que é aquilo? O que é que vai ser apresentado ao destinatário? O que é que aquilo está a fazer? O que é que quer dizer o content type multipart mixed? É o que se usa para fazer os anexos. Tem duas partes e são de tipos diferentes. Ou seja, depois existe também um alternate e o parallel. O alternate ele mostra uma ou outra e o parallel ele ia mostrar as duas coisas. E normalmente esses alternate e o parallel são duas versões da mesma coisa. Aqui é multipart mix, são duas coisas diferentes, certo? A primeira coisa é o quê? Há de ser um texto, certo? Por acaso está em HTML. Portanto, vai ver o texto em HTML, que há de ser a mensagem, provavelmente. E depois vem o anexo, que eu não sei o que é. É uma application object stream. Pode ser um fecheiro qualquer. Okay? É um fecheiro que não tem line type. Está ali. Portanto, caso de uso é um e-mail com attachments. O que é que vai ser apresentado? O texto em HTML e depois o fecheiro vem em attachment. Que aparece em cada delimitação, aparece o content type, depois é isso que vai aparecer a seguir. Segunda parte. Quais os formatos em que é possível enviar os dados do corpo? O que é que vai no corpo da mensagem? As duas coisas. As duas partes. Vai isto e vai isto. Ambas vão. Okay? No corpo do programa. Se forem em SMTP normal, como é que elas podem ir? O texto de HTML tem algum problema? É texto, não é? O HTML até acho que, quer dizer, depois no meio pode ter caracteres acentuados. Mas o SMTP só sabe enviar coisas em ASCII, okay? Ou então naquele ASCII de 8 bits, que não é da internet, já dá para caracteres acentuados, ou o character encoding, aquele que codifica só alguns caracteres de outra maneira, ou em base 64, para mandar binário codificado em ASCII também, que é pouco eficiente. Portanto, de cima, não há problema em usar SMTP normal. Eu posso usar SMTP normal porque é texto. Para o fecheiro, se for SMTP normal, teria que usar a base 64, que não é eficiente, porque o SMTP normal não dá para enviar coisas em binário. Se for em SMTP estendido, se eles ao início, os servidores SMTP, quando falam, disserem que suportam o binary mine, okay? O application object stream pode ser enviado em binário. Portanto, iriam os cabeçalhos todos, com aqueles delimitadores e aqueles contatos, quando chega à parte do object stream. Ele começa a enviar em binário. E o outro do outro lado sabe responder àquilo. Pergunta 3. Considere uma interação HTTP em que é feito um pedido GET que depois tem links para duas imagens, 2 scripts JavaScript e um fecheiro CSS. Pronto, esta pergunta é um bocadinho mais teórica. Se bem que quando são estas perguntas, aquilo está focado, ou seja, não é para vocês pegarem e se poderem olhar para a folha que escreveram, manuscrito, e porem-se lá a dizer o que tem lá, o que escreveram lá sobre as versões do HTTP. Ok? Não é o objetivo. Eu tenho sempre aqui uma coisa concreta. Eu aqui quero saber exatamente quantas ligações é que existem em cada caso, certo? Ok? Quantas é que existem? Como é que as ligações TCP são geridas? Tenham atenção que, por exemplo, no Quick não há TCP. É isso que eu quero que digam logo. Não é que podem-se a descrever o Quick todo. Está aqui mesmo, ok? Aponta as diferenças no número de ligações usadas, no uso de pipeline, no envio de dados em binário, no controle de fluxo de mensagens e depois dizer qual é o caso que acha ser mais eficiente para o exemplo.
Então, se for HTTP 1.0, eu vou ter 2, 4, 6 ligações TCP. Certo? Vou ter que fazer aqui por ligações diferentes. Eu posso fazer um pedido e uma resposta da ligação, pela seguinte fecha a ligação. Se for em HTTP 1.1 sem pipeline, eu posso usar a mesma ligação para todas, mas eu tenho que fazer o GET do HTML, só depois de receber a resposta toda do HTML, eu posso fazer o GET do primeiro script, só depois de receber a resposta toda do script, é que posso fazer o GET do script a seguir, e por aí fora. Se for em HTTP1 com pipeline, eu já posso fazer o GET do HTML, e antes de receber o HTML todo, já posso fazer o GET do primeiro ficheiro, se aparecer o link, okay? E antes de receber a primeira imagem toda, fazer o GET da segunda mensagem, e por aí fora. Se for com uma coisa, se for em HTTP 2.0, continuar como está lá a pergunta pede. Se for em HTTP 2.0, posso receber todos na mesma ligação, portanto, assim como no 1.1, só uma ligação, com a vantagem de que os 6 pedidos são identificados individualmente, certo? Em strings diferentes, o que quer dizer que eu posso fazer os pedidos em qualquer altura. Posso fazer os 6 pedidos quase uns a seguir aos outros e depois estar a receber intervalados respostas dos 6 pedidos. Certo? Essa é a grande diferença. HTTP 2.0 pode enviar dados em binário. Se for no Quick, não existe sequer ligação TCP. Não é uma, nem 6, é nenhuma. Usa o UDP e ele é que trata da gestão de fluxo. Podiam ser em tudo igual ao HTTP 2.0, em termos de envios de dados em binário, ligação que acaba por ser só uma, não é TCP. Grande diferença. O que é que eu ia dizer da grande diferença? Não era dos dados em binário. Exato. Grande diferença do 3 para o outro é, em termos de pipeline, que acaba por estar ali. No pipeline, aquilo pode ser tudo enviado ao calho, assim ainda tem a vantagem de, se falhar um pacote de um qualquer, não ficarem todos os outros pendurados até haver a transmissão desse pacote, que é o que acontece no TCP. No TCP, se um pacote de uma daquelas coisas falhar, se for um pacote que não vem aqui da imagem, os outros estavam a vir ao mesmo tempo, porque estão identificados no string, de repente estão todos a ser descartados porque o TCP obriga a que chegue por ordem em que foi enviado. E se foi enviado um pacote deste, e depois 2 pacotes destes a seguir, e depois a seguir outro pacote deste, estes 2 vão ficar pendurados enquanto este não chegar. O Quick ainda tira isso. Portanto, a única diferença do Quick para o HTTP2 aqui neste cenário é que tira este canal offline. Porquê? Porque aqui não se fala em TLS, é outra vantagem do Quick. Portanto, não iam entrar nessas coisas. Não se iam pôr a dizer, Quick também dá para fazer um bloco prioritário, mas o que é que se interessa ali? Se não estamos a falar de ligações TLS. O que isso me diz, ainda por cima no teste, em que tem uma folha de consulta, é que vocês não sabem. Simplesmente olharam para a pergunta era e escreveram o que tinha lá na folha sobre aquilo. Ok? E pronto, basicamente era isto aqui. Depois, pergunta 4, esta sai de certeza, o que vai mudar é isto. São outros cabeçalhos quaisquer. Que vocês vão ver qual é que é, nesse caso, quais é que são os erros. No caso que lá estiver. Ok? Atenção aqui. Por exemplo, aqui diz que é a primeira sequência. Isso não pode ser relevante, ser a primeira ou não. Porque, por exemplo, se no pedido existirem cookies ou o cabeçalho authorization, quando eu digo aqui a primeira, não é a primeira daquele dia. É a primeira de sempre. Agora vamos dizer, pode ser a primeira vez que eu lá vou, mas eu já tinha o cookie guardado, já tinha authorization. Não, é a primeira vez que ele vai àquele servidor todo. Primeira vez de sempre, nunca lá foi àquele servidor.
Portanto, aqui é a primeira. Portanto, isso pode ser relevante. Eu assumo que as linhas pode nem era preciso cá estar. Obviamente que elas terminam todas com barra R. Barra R é um preciosismo. E agora é identificarem os erros. Então, que erros é que temos aqui? Tem que ver. Por exemplo, o URL está mal. O URL não tem nem a parte do protocolo, nem o nome DNS. Isto não existe no URL do pedido. Não existe. O nome DNS costuma estar no cabeçalho, que é o cabeçalho host. Consigo aqui. Não sei se consigo. Então, isto não faz sentido aqui. A única coisa que está no link é só daqui para a frente, no URL. Normalmente. Depois, versão, tudo bem, HTTP 1.0, o GET também existe. Depois, se é a primeira interação, nenhum destes cabeçalhos faz sentido. Nem o if modified since, porque se é a primeira vez que eu lá nunca vi aquele fecheiro. Nem o cookie, porque se é a primeira vez que eu lá fui, nunca ninguém me enviou um set cookie dali. E nem o authorization, porque também nunca ninguém me enviou o unauthorize, e nem eu nunca pus o user na minha password. Ok? Depois, servidor. HTTP 1.1.200 ok, aqui está tudo bem. O date, enfim, vamos ver aqui o date diz que é 6 de abril de 2022 e aqui tinha o if modified since 2023, mas se eu estou a assumir que este está mal aqui em cima, enfim, este pode estar bem. Depois, o server também tudo bem, está a identificar o server, pode ser o que eu for. O location, não faz sentido aqui, certo? Para ser um location tinha que ter aqui não 200 ok, plus um temporary direct. Portanto, aqui está este mal. Depois, content length com valor 0. Também não faz sentido. Mas mesmo que fizesse sentido com o valor 0, depois não podia ter dados. Não é? O connection com o Keep Alive está certo. Aqui também dizia connection Keep Alive e aquilo é HTTP 1.1. Podia perfeitamente ser. Professor, no caso, poderá colocar uma outra situação dessas, mas. São outros cabeçalhos, como outro Ao invés de fazer fazer a primeira sequência, imagina, por exemplo, outra sequência que não é a primeira. E aí. A primeira aqui era relevante, vocês só sabem. Sim. A única coisa que você é porque este cookie, o cookie e o authorization e o if modified since, se eu nunca fui àquele site, eu não vou mandar aqueles cabeçalhos. Mas digo, por exemplo. Ok, agora só estou a umas coisas. Se a pessoa coloca o resposta servidor 307 e não mete um location, aí seria um erro. Sim. É tanto o que está quanto pode faltar. Sim. Não, mas é normalmente é fácil. Vocês veem um alternate no temporary redirect, mas lá o location é mais um erro. É mais tipo headers que são obrigatórios que temos de ver. Sim, mas isso são por exemplo, pode estar ali no 304 not modified. Certo? Se é a primeira, essa resposta não faz sentido. Ou se tiver o 304 not modified e no pedido não está nem o ETEG, nem o if modified since. Também não faz sentido. Também é um erro. O servidor nunca pode responder com o not modified se não recebeu nem o if modified since nem o ETEG. Depois temos aqui uma pergunta de. Espera lá. Não, temos aqui ainda assim. Depois temos aqui uma pergunta que também é mais. Eu também costumo fazer perguntas destas. Atenção aqui também com o que se escrevem. O que é que eu quero nestas perguntas? Que vocês me digam muito concretamente as interações só. Não quero que me estejam a dizer algoritmos de. Por exemplo, aqui está. Tem 2 portos, certo? Um porto para receber HTTP, outro para receber HTTPS. O servidor só devolve respostas com conteúdos se o pedido for em HTTP. Ou então, se for autenticado com HTTP no modo basic. Não, são as duas coisas ao mesmo tempo, desculpem. Portanto, tem que ser se só devolve respostas se o pedido for em HTTP e for autenticado com o mecanismo HTTP no modo basic. Ou seja, isto é tentar um bocado ao contrário. Isto é quase uma rasteira. O que é que acontece? Se ele receber HTTPS, ele vai ter que mandar para o HTTP. Estão a ver? Pronto.
com o mecanismo do HTTP no modo basic. Reparem o que é que eu quero. Descreva, mas é só indicarem os métodos e os códigos e só os cabeçalhos relevantes das interações para isto ser possível. Ou seja, não quero que vocês ponham a dizer que estavam a programar o servidor e tinham que testar se o algoritmo que faz o trabalho. Não é isso que eu quero aqui. Eu quero que vocês me digam os mecanismos HTTP que permitem isto. Por exemplo, aqui eu digo que vocês considera que o cliente começa por fazer um pedido para o porto HTTP sem se ter autenticado. Ok? Se ele começa para o porto HTTP e se ele só responde em HTTP, nem vai haver redireção aqui. O HTTPS está ali só para comer para baralhar. Ok? Portanto, o que é que ele vai fazer? O que é que vocês têm de dizer? Que ele faz um pedido, faz um GET, sem o cabeçalho authorization. Vai receber como resposta 400, vocês não precisam dizer se não souberem de cor, embora tenham uma folha, dizem que é o código 400 e não sei o quê, se enganarem, mas disserem que é o unauthorized, não é por aí. 403, unauthorized, com o cabeçalho www authenticate, certo? Com o valor basic. Portanto, a resposta é só isto, há um GET, sem o cabeçalho authorization, recebe um 403 unauthorized com o www authenticate basic. A seguir, vem o GET com o cabeçalho authorization. O browser vai abrir a janela, não é? Para pôr o username e o password. E depois já vai lá. Ok? Vem o cabeçalho. Aqui era fácil, só eram duas interações. Há um GET, vem com o unauthorized www. Depois a seguir já vem o GET com o cabeçalho authorization. Com o valor em basic. E já está. Eventualmente, às vezes a pergunta não são só dois, talvez seja preciso mais duas ou três interações, mas o que eu quero é só as interações. Vai um GET com estes cabeçalhos, vem uma resposta com este código com estes cabeçalhos. Vai a seguir um GET ou um post com estes cabeçalhos, com este conteúdo, vem a resposta com este conteúdo, com estes cabeçalhos, com este código. Está feito. Óbvio que para cada uma delas podem dar uma pequena explicação de porque é que aquele cabeçalho é relevante. Mas não estou a pedir um algoritmo no servidor de como é que chegavam à conclusão que tinham que enviar aqueles cabeçalhos. É mesmo dizer aqui que cabeçalhos é que têm que ser enviados. Não como é que o servidor chega a essa. Embora aqui é fácil, o servidor chega a isso porque não está lá o authorization. Isso podem dizer. Ele recebe o authorization e vai enviar o 403 unauthorized. Portanto, aqui, até podemos pôr aqui no instante, mas isto era, ele fazia um GET. Como não tinha, vocês até podemos pôr assim, o authorization. Como este não estava presente, como isto não está presente, ele vai receber uma resposta que é um 400, acho que é o 403, não é? Unauthorized. E que tinha que ter aqui o www authenticate. Eu vou escrever tudo com o valor basic. E que depois a seguir ele já vai enviar o GET outra vez. E agora sim já lá tem o cabeçalho authorization com o valor e portanto já ia dar. Considera as soluções de escalabilidade que estudou. Web proxies, publicação de servidores e redes de distribuição de conteúdos. Pronto, isto é para falarem no quê? Quando eu tenho uma coisa muito larga escala, e eu disse isto N vezes na aula, vocês normalmente têm que usar as duas coisas. Ok? Mais uma vez, em vez de se porem a descrever só, isto é para serem concretos em relação ao que está ali. Neste caso, está-se a falar de cada uma daquelas soluções, ou seja, o mecanismo de CDS, que é a utilização do DNS para fazer a redireção entre sítios geográficos, ou a replicação de servidores, que aqui neste estamos a falar de um concreto. Pode ser com um load balancer baseado em IPs, pode ser com um load balancer baseado em MACs, pode ser com reverse proxy. Okay? O que é que eu quero? Não quero que se ponham a descrever as soluções todas. Pode ser com uma venda de testamentos. Não. Usa-se as duas coisas em conjunto. Porquê? Em termos de latência, o que é importante? A replicação. Porque a latência é quanto tempo é que demora um determinado pedido a ser executado. Bom, e aí se eu tenho montes de pedidos no mesmo servidor, tenho o problema deles terem que lidar com o ensinar com as ligações TCP todas,
de conseguir responder a isso tudo. E mais o quê? Latência no acesso. Para além disso, inclui outro aspecto que a replicação por si só pode não resolver, que é o conteúdo que eu estou a tirar. Certo? Porque eu tenho esse problema, que até tem a ver com este segundo aspecto, capacidade de processamento, de gerir os TCPs, os sinapses, não sei o quê, que também, obviamente, também inclui um bocadinho, também contribui um bocadinho para a latência. Mas o que é que vai ser o pior na latência? Se forem conteúdos pesados, estarem a passar todos no mesmo link. Certo? Eu posso ter ali 1000 réplicas, mas estão todas no mesmo data center. Se cada uma dessas 1000 réplicas estiver a passar um vídeo, eu vou ter que passar 1000 vídeos no mesmo link, no mesmo sítio. E, portanto, isso vai afetar a latência. Então é isto que vocês tinham que aqui estruturar a resposta. É, os mecanismos das CDNs são para lidar com a latência no acesso. A replicação de servidores lidam com a capacidade de processamento dos pedidos, sendo que aqui também fala nas web proxies. Vocês também podem dizer que as web proxies também podem ajudar na latência do acesso, mas dizem qual é que é a shortcut que aquilo tem, não é? Por exemplo, se for para vídeos, não tem espaço ilimitado para estar a fazer cache de vídeo. Porque também vai fazer com que o vídeo eventualmente passe só uma vez, porque depois os outros clientes, como vão à proxy, a proxy já lá tem o vídeo, não é? Só que o espaço do proxy não é a mesma coisa que da CDN, que são as caches mesmo do content provider. E fora que a CDN, a proxy até pode começar a ficar cheia com pedidos que nem interessam a ninguém. Não vão resolver grande coisa porque não têm assim tantas pessoas em comum. Ok? Mas, grosso modo, as web proxies também, de uma maneira pior, também lidam um bocadinho com a capacidade de processamento porque também tiram carga dos servidores. Portanto, as web proxies tentam lidar com as duas coisas, mas têm aquelas limitações todas. Primeiro, muitas das coisas, em termos de processamento dos pedidos, não são cacheable, porque o problema aqui no processamento dos pedidos é que as páginas são dinâmicas, certo? E, portanto, aí as proxies não resolvem nada. Tem mesmo de ser replicação de servidores, porque aquilo não é uma página que vai e depois eu posso tirar a carga, porque já está ao pé do cliente e vai da proxy. Não. Aquilo tem que ir mesmo ao servidor, porque é diferente para todos. E aí tem que ser mesmo uma replicação de servidores. O mecanismo das CDNs com CDS é sobretudo para a latência com conteúdos pesados, que é para não só ter réplicas de um sítio, mas depois ter noutros sítios que passem noutros links da rede os vídeos poderem passar noutros sítios da rede. Depois uma pergunta sobre DHT. Eu lá estava a dizer que isto é da mesma aula, se uma ou duas perguntas. Aqui temos um exemplo com o Cord. Isto também pode sair assim um exemplo como este que aqui está concreto. E isto acaba-se calcular sempre da mesma maneira, são dois valores, não é? Como pode ser uma pergunta mais sobre o BitTorrent, como é que o BitTorrent garante que há taxas para todas as vezes, etc, etc. Como pode ser sobre o Cord, que seria uma maneira de implementar de forma distribuída o tracker do BitTorrent. Aqui por acaso está o Cord. Então eu tenho um nó que tem o identificador 26, portanto, ele fez o hash no seu IP e deu 26, e está à procura do valor do X, imagina neste caso o X podia ser um fecheiro torrent, que eu depois faço o hash e dá 33, e eu quero ir saber quem é que tem a informação correspondente a este fecheiro para sacar o swarm. E portanto isto está implementado não havendo um tracker, a informação do tracker está distribuída pelos nós todos das pessoas que estão lá. Isto são os nós que existem. Para além de mim, que eu sou o 26, existe o 15, o 24, o 27, o 31 e o 34. E só tem um nó de sucessor, neste caso. Na verdade, eles têm normalmente um sucessor e um antecessor. Então, a primeira pergunta é muito simples. Em que nó é que está o valor? Em que valor é que eu guardo as coisas numa DHT? No sucessor de valor. Qual é que é o sucessor de 34? Nos nós que existem. De 33, desculpa, é o 34. Não é? Portanto, a primeira é ele vai estar guardado no 34, porque 34 é o sucessor de 33. Portanto, é o 34 que vai ter a informação da torrent cujo hash está no 33. Como se processa a procura?
Não estou a dizer que existem finger tables, certo? Portanto, não existem para já finger tables. Mais uma vez, sejam concretos. Em cima não testem que vocês têm uma página de consulta, porque senão é o que eu estou a dizer. Se não são concretos, às vezes depois nem têm a informação toda, porque quer dizer, espalharam mal lá tudo, né? Como é que se processa a procura? Então, o 926, quando entrar no anel, vai ter como sucessor o 27, certo? Portanto, vai perguntar ao 27. O 27 vai ver se o 33 está entre ele e o seu sucessor, que é 31. Não está, vai devolver o IP do 31. Eu vou perguntar ao 31. O 31 vai ver que o 33 está entre ele e o 34, vai devolver o IP do 34, como sendo já o que tem a informação que eu quero. Okay? Esta é a resposta. Existe alguma informação adicional que, se os nós obtiverem, possa acelerar as procuras? Aqui, então, podem falar da finger table. Em vez de eu andar a saltar sucessor em sucessor, posso construir uma tabela, okay, em que vou somando estes dois ao meu identificador e vou começar logo no valor que for mais próximo do final desse dado todo. Aqui nem precisavam descrever como é que ela se construía, nada disso. O que está a perguntar é só alguma informação. Se eu tiver esta tabela assim, desta forma, posso ir logo começar mais perto. Não é preciso entrar em... Se não está lá perguntado, se lá perguntado, sim. Às vezes até sai para vocês construírem a ficateiro. Vão perceber? Mas é isso. Se tiverem para construir, constroem. Neste caso aqui até caiu já no 33. Vocês podiam construir facilmente. Se quiserem construir a finger table do 26, sabem que era o quê? 26 mais 1, que dá 27. 26 mais 2, 29. E depois eu tinha que, se fosse esse caso, tinha que dizer quantos bits é que isto tinha. Que era para saberem quando é que parava. Se for, normalmente é feito com 4 ou 5. 5 bits para no 4, né? Porque vai do 0 ao 4, 5 bits. Portanto, é com 2 levantado a 4, que é 16. Portanto, o último start seria 26 mais 16. Né? Estou a fazer bem 4. E depois é só olharem para os nós que existem e verem quem é que são os sucessores. Tem logo lá os valores. Isto para vocês calcularem e dizerem lá quais é que são. Eles, na verdade, não olham só para aqui e vêm e têm que andar a perguntar a cada um deles. Porque não sabem quais é que existem. Mas andam a perguntar e dão a volta toda. Pronto, e depois para terminar, perguntámos aqui, já comemos aqui metade da aula de teoria prática quase com isto. Uma aplicação web executada no browser pede, através de uma REST API, a execução de um método que devolve um objeto. E o que é que eu quero que vocês digam aqui? Mais uma vez, chutarem a baliza. Que protocolo é que é usado? Se é uma REST API. HTTP. Para comunicar entre nós e o servidor, HTTP. Como é que eu identifico se é uma API REST? Qual é o método de executar? Quais são as hipóteses que eu tenho? Tenho que identificar através do quê? Do método HTTP, do URI e, eventualmente, a informação que esteja nos cabeçalhos. Eu tenho que conseguir identificar o método com estas três coisas. Eu só tenho estas três coisas no HTTP. Ok? Portanto, protocolo que é usado. HTTP. Como é que eu identifico? Através do método do URI e, eventualmente, dos valores dos cabeçalhos, ou de alguns cabeçalhos, não sendo obrigatório, mas pode ajudar. Em que formato é que é enviado o objeto que resulta da execução do método? Duas hipóteses, pode ser em XML ou em JSON. Okay? Podia haver aqui outras perguntas, que era para além de como é que é identificado, eu podia perguntar como é que eu posso enviar parâmetros de entrada. E aí parâmetros de entrada, só há duas hipóteses. Ou cabeçalhos ou conteúdo. Só aí só assim que eu consigo mandar parâmetros de entrada. Ok? Parâmetros de saída. XML, JSON, ou, depende, pode não ser preciso parâmetros de saída. Imagina que o parâmetro de saída é um booleano. Posso usar só o código. 200 OK, para ser true, ou o código de erro, quando é false. Em 400 e qualquer coisa. Mas basicamente é isto. Pronto.